Março 2, lendo a história de Deus. Números 21. A vitória sobre o rei de Arade. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra os israelitas e capturou alguns deles. Então, Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo nas nossas mãos, separaremos as suas cidades para destruição. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os separou para destruição, bem como as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá, a serpente de bronze. Partiram eles do monte Or pelo caminho do mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos desta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no altar de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, então, uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto em frente de Moabe, a leste. Dali partiram e acamparam no vale Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado de Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufá e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá, prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água ao poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço, que os príncipes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Matanã para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde fica o monte Pisga, de cujo topo se avista o deserto de Gesimon. A vitória sobre Seom e Og. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a sua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, nem vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jazá, guerreou contra Israel. No entanto, Israel o derrotou com a espada e tomou-lhe as terras, desde o Arnon até Jaboque, até o território dos Amonitas, pois a fronteira dos Amonitas era fortificada. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, até mesmo Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras, até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu Ar de Moabe, os senhores das alturas de Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camos.
Ele converteu os seus filhos em fugitivos e as suas filhas em prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Nós os derrotamos, Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os derrotamos até Nofá e até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espias a Jazer, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois, voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, marchou para enfrentá-los com todo o seu exército em Edrei. O Senhor, porém, disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei nas suas mãos com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então, eles o derrotaram, bem como aos filhos dele e a todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da sua terra. Números 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venho agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, porque sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Balaão lhes disse: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. Os oficiais moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Deus, porém, disse a Balaão: não vá com eles, você não amaldiçoará este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os oficiais moabitas voltaram para Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros oficiais, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o honrarei com muita glória e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: mesmo que Balaque me desse o palácio dele, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você.
a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os oficiais de Moabe. Acendeu-se, porém, a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele. Balaão ia montado na sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, ela desviou-se e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito entre 2 vinhas, com muros de 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: "Que foi que eu fiz a você, para você me bater 3 vezes?" Balaão respondeu à jumenta: "Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo." A jumenta disse a Balaão: "Não sou a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?" "Não", disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Balaão então inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: "Por que você bateu 3 vezes na sua jumenta?" "Eu vim aqui para me opor a você, porque você tem andado de forma negligente diante de mim. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, seria você quem eu teria matado, mas teria deixado a jumenta com vida." Balaão disse ao anjo do Senhor: "Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me enfrentar. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei." Então o anjo do Senhor disse a Balaão: "Vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você." Assim, Balaão foi com os oficiais de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. Balaque disse a Balaão: "Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de honrá-lo?" "Aqui estou", respondeu Balaão. "Seria eu capaz de dizer alguma coisa? Diria somente o que Deus puser na minha boca." Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos oficiais que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde este pôde ver parte do acampamento israelita. Números 23. O primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: "Construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros." Balaque fez o que Balaão pediu, e os 2 ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: "Fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. Eu contarei a você o que ele me revelar." Então foi para uma colina descampada. Deus o encontrou e Balaão disse: "Preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro." O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: "Volte a Balaque e transmita-lhe essa mensagem." Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os oficiais de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: "Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas no oriente.
Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha, condene Israel. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. Ele respondeu: Será que não devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. Dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: Fica aqui ao lado do seu holocausto enquanto vou me encontrar com Deus. Quando o Senhor se encontrou com Balaão, pôs uma mensagem na sua boca e disse: Volte a Balaque e transmita-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os oficiais de Moabe. Balaque perguntou-lhe: O que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: Se não é para amaldiçoá-los, então que também não os abençoe. Balaão respondeu: Não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números 24. Quando Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou este oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Os seus recipientes transbordarão com água, a sua semente terá água em abundância. O seu rei será maior do que Agag, o seu rei será exaltado. Deus
os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam-lhe os ossos. Com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, disse: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que o honraria com glória, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão, porém, respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o palácio dele cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias que virão. O 4º oráculo de Balaão. Então pronunciou este seu oráculo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. Eu os vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, o seu inimigo, também será dominado. Israel, porém, se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. O 5º oráculo de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. O 6º oráculo de Balaão. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: A sua habitação é segura, o seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente, pronunciou este oráculo: A quem poderá viver quando Deus fizer isto? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu próprio caminho. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.